esse ano inteiro cuidando das nossas crianças e prepara o ano que vem também, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos lá. Abra a tua palavra em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, 6. Amém? Isaías capítulo 9, versículo 6. A você que nos assiste, compartilhe essa mensagem para o maior número de pessoas que você puder. Eu sei que parece repetitivo, mas o algoritmo do YouTube entende ser relevante quando a gente compartilha, quando a gente dá aí o joinha, quando, enfim, nós comentamos, faça comentários abaixo. Dessa maneira, essa ferramenta pode alcançar mais pessoas e, como a gente sempre diz, temos tido muitos testemunhos da onde essa palavra tem sido alcançada. Então, você que está nos assistindo, faça isso, compartilhe para o maior número de pessoas possíveis. Isaías 9,6 diz o seguinte: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o teu trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Vamos orar. Pai, obrigado por mais essa mensagem, pelo privilégio de estar aqui, podendo compartilhar o teu evangelho. Fale conosco uma vez mais, em nome de Jesus. Amém. É um tema bem propício, né? Ontem foi o Natal. Natal esse que todo mundo sabe que não foi no dia 25 de dezembro. E todo mundo fica fazendo conta, porque Jesus ele nasce na festa dos tabernáculos. Esse texto está falando sobre Jesus, para quem não sabe. O profeta Isaías, ele foi o profeta mais messiânico de todos eles, considerado um profeta maior, não porque ele era melhor que outros profetas, mas porque ele falou mais vezes e mais profecias, principalmente sobre Jesus. Se você observar os 66 capítulos de Isaías, até dá uma comparada com a própria Bíblia, que tem 66 livros, é muito bonito, e eu sei que a maioria de vocês sabe disso, das coincidências da palavra de Deus, que não é coincidência, de um Deus que para mim é um Deus matemático, inclusive, que trabalha com muita exatidão, apontando a Jesus desde Gênesis até Apocalipse, e esse texto não é diferente, é um texto lindo, um texto que quando você começou a ler, talvez você já pensou numa música, em algum louvor, talvez até no final a gente cante, e está tudo bem. E eu queria falar hoje sobre esses atributos desse menino Jesus, os atributos que é descrito aqui em Isaías, e o que esses atributos são direcionados para nós. E entender hoje que não é só um texto bonito, ou só não é só uma época bonita de Natal, que você pode comemorar ou não, isso não está em debate hoje, se deve se comemorar, se não deve se comemorar. Eu acredito que nós devemos sim estar em família o ano inteiro, se lembrar sim de Jesus, que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou por nós, e ter sempre essa lembrança em nosso coração de um Deus que é real, que preferiu vir à terra, porque Jesus poderia ter aparecido como Melquisedeque, e ele é uma figura de Melquisedeque, aparecido já grande, aparecendo como um rei, aparecendo já triunfando. Não, ele escolhe uma família pobre, uma camponesa, um pai simples. Ele escolhe nascer em Belém, uma cidade simples, como Miqueias já profetizava: tu, ó Belém de Efrata, a menor das cidades. E ali Jesus escolhe nascer. Ele não tem nem onde ficar, então ele fica numa manjedoura. Você conhece a história, por isso que você vê presépios aí, tudo que a religião, principalmente católica, cria-se presépios, e ali entre animaizinhos Jesus nasce, e é mais ou menos assim mesmo. O texto de Lucas é lindo, aqui não dá tempo de ler, não é exatamente o tema hoje, mas vale a pena ler Lucas 2, o nascimento de Jesus. Deus fala com pastores locais e dá esperança para aqueles pastores. Deus fala com um homem chamado Simeão, que foi prometido para Simeão pelo Espírito Santo. O Espírito Santo já agia, então segura essa, já agia. Foi prometido para Simeão que ele não morreria antes que ele visse o Salvador,
Simeão vê. Uma profetisa chamada Ana, tudo isso é Lucas 2, também profetiza, uma idosa, profetiza sobre o Messias. Os 3 reis, que alguns chamam de magos, levam presentes a Jesus. Então, o nascimento de Jesus é envolvido de muitos acontecimentos. Acontecimentos esses que reverberam até hoje. E quando a gente vê esses nomes de Jesus, e é nisso que eu queria trabalhar, o que esse Jesus maravilhoso, o que esse menino Jesus, quando nós o servimos e nos enquadramos na vontade dele, o que esses atributos podem falar conosco hoje? É sobre isso que eu queria falar rapidamente, amém? Primeiro, maravilhoso. Então está dizendo que Jesus, ao nascer, nasce junto com Jesus a salvação, nasce junto com Jesus a esperança, uma esperança que o povo já não tinha mais, Israel principalmente estava caído, estava sujeito ao Império Romano, então a esperança tinha ido embora. Quando esse rei nasce, rei dos judeus, Jesus, mesmo num contexto pobre, ele traz esperança. E por que ele é chamado de maravilhoso? Eu fiz questão, eu não vou ficar aqui falando em hebraico nem nada, tá? Mas eu quero falar a raiz de cada palavra hoje, para você entender. Às vezes você lê um texto como esse e fala, nossa, que bonito, que maravilhoso, conselheiro, mas as palavras por trás de cada uma dessas palavras aqui, dessas 5 que nós falaremos, é muito profundo, igreja. Então eu gostaria que você saísse daqui hoje entendendo o Jesus que você serve, o Jesus que você cultua, que parece que a gente se esquece e tenta encaixar ele numa caixinha de religião, numa caixinha de opiniões humanas, e Jesus é muito mais que isso. Primeiro, ele é maravilhoso. O que é esse maravilhoso da Bíblia? Algo incomum, algo extraordinário. Quando Jesus vem e quando ele traz a salvação, e aquele que o segue entende que serve a um Deus incomum, extraordinário, grandioso, milagroso, onipotente. Todo o poder está nas mãos dele, conforme a gente leu. Você e eu servimos um Deus maravilhoso, e por trás dessa palavra maravilhoso está muito focado a palavra incomum. E eu começo a pensar assim, se eu sirvo um Deus fora do comum, não é um Deus feito por mãos humanas, não é um Deus dos mares, ou esses deuses com D minúsculo, é um Deus poderoso e incomum, totalmente diferente em poder e glória de qualquer outro Deus que não existe, nós sabemos, mas que o mundo gosta de cultuar. É um Deus maravilhoso. Eu me lembro de uma passagem de Juízes 13:8, se você puder projetar, Jorginho, por gentileza. Como Jesus está sempre se manifestando. Aqui está falando do nascimento de Sansão. Manoá, que é o pai de Sansão, orou ao Senhor e disse, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Pode passar, por gentileza? E Deus ouviu a voz de Manoá, o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ele estava no campo, porém não estava com ela o seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, correu, noticiou seu marido e disse, eis que aquele homem veio, porque o anjo tinha aparecido para anunciar o nascimento de Sansão. 11, por gentileza. Então Manoá levantou-se, seguiu a sua mulher e foi àquele homem, que é um anjo, e disse, és tu aquele homem que falou a esta mulher? E disse, eu sou. Então disse Manoá, cumpram-se as suas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? E disse o Senhor Manoá, de tudo quanto disse a mulher, se guardará ela. De tudo quanto procede da videira, não comerá, nem vinho, nem bebida forte, nem alguma coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tem ordenado guardará. Então Manoá disse ao Senhor, ora, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Ele queria fazer um jantar para o anjo. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá, ainda não me detenhas, não comerei do seu pão. Se fizeres holocausto, oferecerás ao Senhor, porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor, qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra te honremos? E o anjo do Senhor lhe disse, por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Essa palavra maravilhoso é o Peler, é a mesma palavra que nós acabamos de ler a respeito de Jesus, de uma denominação. É a mesma palavra, por exemplo, que está em Salmos 139, 6. Coloque aí, por gentileza, para você ver a profundidade que é isso. Como Jesus aparece em toda a Escritura. Ele está falando sobre Deus nos sondar. Lembra aquele salmo? Deus, tu me sondas.
Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não posso atingir. Quando nós servimos a esse Jesus maravilhoso, igreja, nós não podemos ter uma vida comum. É esse ponto que eu queria tratar quando eu falo desse maravilhoso. Servir a um Deus tão poderoso, tão onipotente, tão extraordinário e ter uma vida comum é igual a não servir esse Deus. Se Ele é maravilhoso e eu sirvo a Jesus, a minha vida precisa estar cercada de questões incomuns e milagrosas. E eu pergunto, qual foi a última vez? Eu não estou falando só de um milagre de cura ou um milagre financeiro, também. Mas eu estou falando, qual foi a última vez que algo maravilhoso, extraordinário aconteceu na sua vida? Que Deus falou com você de uma maneira maravilhosa, extraordinária. Aí você já começa a trazer para a tua vida, será que esse menino Jesus está nascendo dentro de mim? É isso que eu queria trazer ao seu coração. Será que esse menino Jesus que nasceu, viveu, morreu, ressuscitou por mim, é Deus, é Salvador, Ele é todo poderoso, esse atributo maravilhoso, eu desfruto desse atributo, eu vivo esse atributo, Ele é maravilhoso na minha vida, não só, Jesus é maravilhoso, a gente fala muito isso, Ele é mesmo, como tu és maravilhoso, mas a pergunta é, maravilhas, milagres, coisas incomuns, extraordinárias têm acontecido na minha e na sua vida? Porque eu tenho me preocupado muito, a começar da minha casa, e ao olhar os cristãos hoje, parece uma vida com Deus muito ideológica só. Muito de, eu conheço Deus, eu conheço a Bíblia, é muito lindo, e esse texto eu conheço até mais 2, 3, 4, 5 textos desse jeito, mas parece que a prática, a vivência, a gente não tem, ou muitos não têm vivido, milagres mesmo para contar, coisas grandiosas, coisas maravilhosas, porque quando Jesus nasce, coisas grandiosas acontecem, é estrela que aparece no céu, é sinal de estrela, é reis que viajam para dar dádivas para ele, é muita coisa extraordinária, e todo mundo que cercava Jesus, todo mundo que andava com ele, via coisas maravilhosas a todo momento. E a pergunta é, você anda com Jesus? Sim, pastor. Onde estão as maravilhas? A Bíblia diz em Mateus 28, que os sinais, Jesus fala, esses sinais seguirão aos que creem. No meu nome, expulsarão demônios, curarão enfermos, pegarão em serpentes e não nos fará dano, não é isso? Sinais, prodígios e maravilhas acompanhariam o cristão. Qual foi o último sinal, prodígio ou maravilha que nós cristãos fizemos ou vivemos ou contemplamos? Qual foi a última vez que Deus falou com você de maneira maravilhosa? Porque eu não sei se você já teve essa experiência de estar conversando com alguém que não é cristão, ou pelo menos que fala que serve Jesus, mas o menino Jesus não nasceu nele, entende? Não nasceu no coração dele. Ele vive do jeito dele e tem uma fé apenas filosófica em Jesus. E você começa a contar as coisas que Deus faz na sua vida. Você já percebeu os olhos regalados das pessoas? E a gente conta de uma maneira tão, parece que é, me entenda, quando eu falo simples, não é que não tem importância, mas tão comum, porque faz parte da vida de um cristão viver coisas maravilhosas. Deveria fazer. Se você não está vivendo maravilhas, fala, mas como assim? Os sinais acompanharão o que creem. Jesus é maravilhoso, eu estou nele. Se a gente não vive assim, tem coisa errada. E quando a gente conta para alguém as maravilhas de Jesus, eles ficam espantados. Meu Deus, eu lembro que a gente conta muito dos sonhos da Camila. A Camila tem sonhos e acontece. 90% do sonho dela é profético e acontece de fato. Quando a gente conta isso para alguém, uau, o que é isso? Fala, isso é vida com Deus. Ela não é melhor que você, é que ela deixou Jesus nascer nela. E esse Jesus é maravilhoso. Esse Jesus tem maravilhas. Eu não vou pedir para fazer por causa do tempo, mas se eu pedir para alguém erguer a mão e falar, conta uma maravilha que Deus fez na sua vida. Não é a casa que Ele te deu, não é o carro. Está muito além disso. A maravilha são os milagres espirituais. É Deus, como diz os pentecostais, né? Deus purinho, falando de... Eu não tenho mais conta de quantas vezes Deus falou coisas profundas, que eu estava chateado e veio uma profecia, ou um sonho de alguém, ou aqui na palavra, ou ouvindo aqui nesse púlpito outro pregador trazendo a palavra. Isso são as maravilhas. Não deixe isso se apagar, igreja, na sua vida.
de que você serve um Deus maravilhoso. Não só porque Ele é esplêndido e poderoso, mas porque essa maravilha pode acontecer na sua vida em forma de milagres, em forma de cura, em forma de provisão, em forma de apacentamento. Se você está aqui me ouvindo hoje e é cristão e está inquieto, sem se sentir apacentado, sem se sentir curado, sem sentir o milagre de Jesus, deixe Jesus nascer então de novo em você. Permita que Ele nasça e que Ele tome conta da sua vida, porque aonde Jesus trilhou, Ele mudou vidas. O problema é que as pessoas querem as maravilhas de Jesus, mas não querem Jesus. Aí não vai dar certo. Jesus precisa nascer no meu e no seu coração. Essa é a maravilha desse Deus maravilhoso. Não tem como ter uma vida comum se você serve a Jesus. E isso está me assustando, porque no mundo de hoje as pessoas querem servir a Jesus e ter uma vida comum e até pecaminosa e expõe isso ainda. Eu estava lendo, eu não vou citar o nome, mas você vai pesquisar, você vai descobrir. A gente até canta muito sobre músicas desse coral aí. Um coral aí famoso e pegaram aí fotos desse coral aí numa festa com roupas tudo curtas e parecia que era uma festa até gay, alguma coisa assim. E quantos escândalos estão acontecendo? Porque as pessoas querem encaixar a vida comum da terra numa vida incomum. Não, essa conta não vai dar certo. Aí agora tem igrejas inclusivas, mas espera, nós somos inclusivos. Você é muito bem-vindo, qualquer pessoa. Inclusive se você quiser sentar nessa cadeira, você que me assiste, e continuar do jeitinho que você está, você pode. Se está certo ou errado é outra história. Mas nós temos que pregar o evangelho, e os mesmos defeitos e pecados que você tem, eu também tenho outros. E a gente fica batalhando contra eles. Porque nós não, quando viemos para Jesus, não podemos aceitar uma vida comum, entende, igreja? Eu venho para Jesus, mas eu quero ter a mesma vida, eu quero trazer a mesma tralha do passado. Não dá certo. Por isso, se incomode, se não tem acontecido coisas maravilhosas na sua vida. E, de novo, não estou falando de bênçãos materiais, isso é secundário e pode acontecer. Mas estou falando de dentro para fora. Se não tem acontecido coisas maravilhosas, experiências com Deus, coisas profundas, fala, peraí. Eu preciso então rever minha vida, já que estamos no fim do ano. É um momento que todo mundo gosta de rever tudo. E eu preciso entender o porquê coisas maravilhosas não têm acontecido. Acompanhei o testemunho do Carlos, né, Carlos, com a Rose. Não vou citar aqui por causa do tempo, mas depois você senta com ele e conversa um pouco. O testemunho de vida desse casal que agora está pastoreando Hortolândia, como Deus falou com eles e como eles assumiram essa igreja. É lindo de ver, não acaba de acontecer, não para de acontecer milagres e Deus falando nesse lugar aqui, entre irmãos aqui, não é verdade? Quem está vivendo ou viveu coisas maravilhosas, que eu estou pregando aqui, deixa eu ver. Sabe do que eu estou falando? Pastor, eu sei o que você está falando. Eu sei, porque agora eu estou num campo da experiência, é difícil explicar, entende? Eu estou tentando ministrar para você o que é viver coisas maravilhosas, mas é só quem experimenta mesmo. Eu posso te instigar. Se você não erguer a mão, não tem problema. Você está aqui hoje ouvindo o evangelho e fala, peraí, um menino nasceu, um filho nos foi dado. O que isso significa? Quer dizer que Jesus, através do amor do Pai, bondosamente foi dado a nós. Olha que lindo, foi dado a nós. E esse Jesus dado a nós é maravilhoso. Mas ele precisa nascer. Aonde? Em nós, igreja, pelo Espírito Santo. Dê espaço para Jesus trabalhar. Dê espaço para viver maravilhas de Deus, amém? Dê espaço e você vai viver. Não vai ser só um discurso. Você vai sentir de verdade na sua vida. Você que me assiste aí, compartilha essa mensagem até com quem não serve a Jesus. Para a pessoa entender como é gostoso servir esse Deus. Não é religião, não é conjunto de regras, não é Bíblia debaixo do braço, igual todo mundo tira sarro. É uma vida de maravilhas. É uma vida. Eu lembro quando eu era criança, é até engraçado, vocês vão achar engraçado. Eu amava Cavaleiros do Zodíaco. Quem conhece esse desenho aí, para ver se eu não estou sozinho? É um desenho pagão, fala de signo, eu sei, que não se escandalize, irmão. Eu gostava muito. E eu gostava tanto desse desenho, que eu achava que eu tinha poder, irmão. Eu falei, eu tenho poder. Eu vou dar um meteoro de Pégasus aqui e vou derrotar o inimigo. Eu tinha convicção e eu me juntei com uns 4 amigos, que os cavaleiros eram 5, né, os principais, e a gente é cavaleiro e eu sou esse, é tal,
E é engraçado agora, mas eu fui até uns 12, 13 anos, meu. Eu falava, eu sou cavaleiro, eu tenho poder, velho. Aí eu recebi Jesus na minha vida, aos 16. E eu descobri que Atos capítulo 1, versículo 8, diz que será derramado sobre nós poder. Não esse poder de desenho, essa coisa ridícula, mas poder do Espírito Santo. Sabia que você tem esse poder? Não de você. Porque aí você, quando pesquisa esses desenhos, você vê que os autores copiaram a Bíblia. Eles copiaram a Bíblia. Recebendo o poder do alto, assim que eles invocavam para poder dar os seus golpes. A nossa vida como cristã precisa ser uma vida maravilhosa nesse sentido aqui, incomum. Amém? Se incomode com isso. Senhor, qual foi o último demônio que eu expulsei? Qual foi a última cura que o Senhor me usou para eu ministrar? E a pessoa foi curada de alma, foi curada de uma enfermidade. Qual foi a última vez que o Senhor falou comigo claramente? Porque quando a gente vive as maravilhas de Jesus, igreja, a vida cristã fica dinâmica. Se a gente fica só sentado nessa cadeira, ouvindo um pregador falando verdades da Bíblia, mas você não sente nada, é cansativo, é moroso. A gente fica moroso, cansado, com sono. Por quê? Não faz parte da nossa vida. É algo que você fala, legal, eu creio nisso. Mas você vive isso. Vive maravilhas. Gostaria de ficar só nesse tema, mas a gente tem que pular. Então, viva as maravilhas do Senhor. Deixa Jesus nascer com esse atributo na sua vida, na sua casa. Amém? Esses dias eu estava sentado, e eu não sei que pessoa aqui, tentando lembrar, acho que foi a esposa do Francisley. Meu Deus, Deus me tomou, fazia tempo que isso não acontecia desse jeito. Deus me tomou e eu lasquei uma profecia para a irmã lá e, glória. Tudo na paz assim. E era exatamente, toda a glória para Deus, o que Deus precisava falar com ela. Era exatamente aquilo. Assim, sentado, Deus falou, eu falei, sem reteté, com todo respeito, quem tem formas, né? Eu sou desse jeito. E papapi, Deus falou isso. A gente precisa despertar isso de novo, esses dons, amém? Despertar, a Bíblia diz, não apagueis o Espírito Santo. Isso é Tessalonicenses 5, 20, 21, 22. Né? Coloca aí, só para a gente sair desse tópico aqui. É que eu estou tentando sair, mas o Senhor está querendo que fale um pouquinho mais. Nós não podemos ser uma igreja morosa. Morosa é lenta, devagar, tímida, no sentido de não manifestar o poder de Deus. Eu acho que é o 21, vamos lá? Mais uma? Então é o 19, alguém me ajuda aí, que isso aí eu fui de cabeça aqui, obrigado. O que é não extingais o Espírito? O Espírito Santo habita em você. Se você não é usado por Deus, maravilhas não acontecem na sua vida, você está extingando, ou outras traduções, apagando o Espírito Santo. A irmã que cantou, não foi benção? Mas tem que seguir cantando, minha filha. Tem que seguir cantando. Deus habita no meio dos louvores. Siga cantando. Porque Deus é maravilhoso. Maravilhas acontecerão. A sua vida vai se ser mais completa quando você faz o chamado de Deus. O próximo, rapidinho. O nome dele também é Conselheiro. Conselheiro. Então, Jesus que nasce em nós, ele é maravilhoso e você pode viver maravilhas. Ele também é conselheiro. Essa palavra, conselheiro, é alguém que prevê, é alguém que guia, é alguém que dá propósito, é alguém que dá direção. Talvez você está finalizando o ano agora, meio sem direção. Peça para o Jesus conselheiro, ele vai te dar direção certinho para onde você tem que ir. Que decisão você tem que tomar. Se você tem que comprar ou vender, mudar ou ficar, amar ou deixar de amar, abraçar ou deixar de abraçar. Qual é o tempo de Deus para a tua vida? Se você orar e pedir conselho a esse conselheiro, ele te dá direção, ele te dá alívio. O conselho de Jesus é um conselho exato, direto e que traz alívio. Olha como toda a Bíblia fala de Jesus. Você pega, por exemplo, Êxodo 18, 19. Coloca aí, por gentileza, rapidinho. Êxodo 18, 19. Olha que interessante. Eu vou contar o contexto para vocês. Moisés está mais perdido que segue tiroteio aqui nesse momento. Não sabe como liderar, não sabe se vai, se fica, se vai, se não vai. Está cansado, está sobrecarregado. Você não se sente assim às vezes? Com um monte de coisa para fazer. Aí Deus envia um conselheiro para ele, que é o seu sogro chamado
Jetro, olha só, esse é o contexto. Olha o que o Jetro fala para Moisés: ouve agora a minha voz, eu te aconselharei. Essa é a mesma palavra, ias, é a mesma palavra do atributo de Jesus, conselheiro, é a mesma. Eu te aconselharei e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus e leva tu as causas a Deus. Aí aqui, qual é o conselho de Jetro para Moisés? Levante líderes, distribua para você se aliviar. Esse conselho foi para Moisés um alívio, igreja. Esse alívio que Jesus também quer dar para você. É por isso que ele fala em Mateus 11, vinde a mim, você está cansado? Sobrecarregado? Eu vou te aliviar. Como é que Jesus nos alivia? Dando direção. É por aqui que você vai, se acalma, a decisão é aqui. E também, de novo, a gente está no campo da experiência, não tenho como explicar a experiência. Eu só quero te convidar em cada tópico aqui a deixar Jesus nascer em você. Deixar Jesus transformar de dentro para fora. Começar a pedir conselhos para Ele. Começar a tomar decisões em cima dele. Eu tenho visto cristãos tomando decisões ao seu bel prazer. Ele olhou, calculou, está tudo bem. Eu vou tomar decisão. Pera, mas você orou? Você falou com Deus? Você pediu o conselho do conselheiro? Não, pastor, mas isso aqui é coisa minha. Isso aqui está tudo certo, está tudo no jeito. Eu vou lá e eu faço. Não. Pedro também sabia pescar muito bem, mas ele ficou uma noite inteira sem pescar. Nem sempre as habilidades que você tem quer dizer que vai ter sucesso que você se propõe. Jesus nascer na nossa vida quer dizer que eu não tomo mais nenhuma decisão sem que Ele me autorize, sem que Ele me aconselhe. E lá na ceia, para a gente sair desse tópico, lá na ceia, quando Jesus está entregando o seu ministério e vai à cruz, Ele diz em João 16, 13, por gentileza, olha o que Ele diz, se você quiser abrir a Bíblia também, fica à vontade. João 16, 13, Ele está falando sobre o Espírito Santo. Quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e fica gravado aí, vos anunciará o que há de vir. Jesus, Ele fala assim, eu vou para o meu Pai, mas eu deixarei outro Consolador. Esse outro, a raiz desse outro é alguém igual a mim, da mesma natureza. Então eu vou deixar alguém, fique tranquilo, não se atemorize, eu vou deixar um Consolador, que é o Espírito Santo, que vai habitar em vocês. E esse Espírito que habita em vocês vai servir como uma bússola. Ele vai te guiar em toda a verdade. Não existe desorientação para quem está com Deus. Não existe. Pastor, mas eu me sinto às vezes desorientado. Se coloque aos pés do Senhor. Deixa o Espírito Santo falar que Ele vai te trazer orientação. E que mundo nós temos vivido sem orientação? Que mundo desorientado. O cristão tem um norte, se ele se render, e o Espírito Santo, ele fala o que ele está ouvindo do próprio Deus e anuncia o que há de vir. Pensa você ter uma vida, eu estou falando de realidade, o cristão pode viver assim, uma vida em que Deus vai te anunciar o que há de vir. Fique tranquilo, é assim que eu vou agir na sua vida. Às vezes Deus se cala, é verdade. Às vezes Deus trabalha na nossa paciência, é verdade. Mas nunca, igreja, nunca você ficará sem conselho se você buscar. Nunca. Experimente fazer a coisa mais simples, porém a mais profunda, que os cristãos também parece que não fazem mais. Orar. Orar. Experimente de verdade orar. Eu lembro que nós fizemos uma terça-feira aqui com umas, sei lá quantas semanas falando sobre o poder da oração. É muito importante ter uma vida de oração, igreja. É muito importante. O conselheiro Jesus Cristo vai te mostrar o caminho. Amém? Vamos lá, vamos correr. Deus forte. O nosso El Shaddai, né? Essa palavra ficou famosa, né? Em canções. Ele também é Deus forte. Irmãos, aqui eu tenho uma trava. Explicar o poder de Deus como é que a gente faz? Para explicar o tamanho do poder de Deus. Por exemplo, Isaías 40. Olha o Deus que você serve. De vez em quando eu estou meio para baixo, meio desanimadão que a gente fica às vezes, né? Nós somos carne e osso. Eu começo a estudar a grandeza de Deus. Aí eu me animo de novo. Falo, olha o Deus que eu sirvo. Eu sou pequeno, falho e pecador. Mas olha o tamanho desse Deus. Isaías 40, acho que o versículo é o 12. A gente ganha tempo. Quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Presta atenção nisso. Quantos oceanos tem na terra?
Quanta água tem na terra? Deus enxerga os oceanos assim, ó, na conchinha das mãos. Já parou para pensar nisso? Sabe quando você era moleque, você ia beber água de mangueira lá, que você estava jogando bola? Ô tia, dá uma água aí. Eu fazia muito isso. Aí ela vinha com a mangueira, fazia assim, né? Aquela conchinha. Isso aqui são todos os oceanos para Deus, para você ter uma noção. O Oceano Índico, Pacífico, não sei o quê. Está tudo aqui. Pastor, mas é em sentido literal? Acredite como você quiser. Aqui está dizendo a grandeza de Deus. Mediu os céus a palmos. Por que está céus em plural? Porque não é só esse céu que você está vendo. Não sei se você sabia. Nós temos pelo menos 3 céus. 3. O atmosférico, que é esse que você está vendo, azulão aí. Você olha e você consegue enxergar. O cósmico, né, que é o universo, que é um outro tipo de céu. E o terceiro céu, que é o céu de Deus, é onde ele está. Além do céu cósmico. Agora eu não quero ficar dando aula de coisa, porque eu nem sou... É que eu gosto muito disso, né? Astronomia, não é astrologia, tá? Astronomia. Aí você pega esse Deus grandioso, enorme, e ele pega os céus, até onde ele está, e ele mede assim, ó, a palmos. Que Deus é esse? Que tamanho de Deus é esse que nós servimos? Uma palavra desse Deus e tudo se fez. Não é assim? Eu marquei aqui uma passagem, eu acho que eu não marquei essa não. É Salmos 33, 9, rapidinho. É só para você ficar estimulado do tamanho do Deus que você serve. E às vezes parece que a gente se esquece. Porque ele falou e tudo foi feito. Mandou e logo apareceu. Tudo que existe, Deus falou assim, haja. Que voz poderosa, né? Haja e tudo se fez. Imagina quando ele sopra, eu queria ter tempo para falar sobre isso. Quando ele faz o boneco Adão, né, o homem do barro, e ele sopra o fôlego nas narinas de Adão e ele se torna alma vivente. Aquele sopro de Deus está cheio de vidas, células. Quem estuda aí o corpo humano sabe a complexidade do ser humano, a inteligência em um sopro. Esse Deus que você serve, igreja. E a gente fica panguando. Olha o tamanho do Deus que eu sirvo. E eu vivo amedrontado com o quê? E eu vivo com medo ou inseguro com o quê? Porque ele não está nascendo em mim. Eu não estou deixando ele nascer. Eu não estou deixando ele tomar conta da minha vida e entender que apesar de pequeno, eu não sou nada. Mas eu sirvo um Deus forte, todo-poderoso. Todo-poderoso, ele tem todo o poder. Você sabe como é que Jesus vai destruir o anticristo? Abre aí. Lê você na sua Bíblia aí. Vai, para você não dormir. 2 Tessalonicenses 2:8. Abre aí. Abre na sua casa. Está lá o anticristo pintando e bordando. Se achando, né? Ele, a besta, o falso profeta. Está num contexto de fim dos tempos. O iníquo se revela, o anticristo. E a terra toda teme. Aí tem a visão pré-tribulacionista, dos 3 anos e meio, após não acredita assim, mas não importa. O que importa é que o anticristo vai vir, pastor Marcos, se achando o forte, o dono das nações, Satanás incorporado. Como é que é a batalha de Jesus com o anticristo? Vamos ver. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito ou sopro, tem traduções aí que é ruach, pelo espírito da sua boca, ou pneuma, né, no grego, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Senhor, nós vamos ver isso, amém? Ou você, amém? Tem alguém aqui? Eu estou falando da salvação da sua alma, eu estou falando da batalha final, que você ou vai estar na terra, ou você vai descer, conforme Apocalipse 19, descer como igreja junto com Jesus. E quando Jesus vem no Monte das Oliveiras, pesquisa sobre isso, para instituir o reino milenar, ele chega diante do anticristo, faz assim, acabou. É um sopro, é o esplendor da vida, não tem batalha com espadinha. Levei um soco, eu dei outro, não tem Van Damme, sabe? Apanha, levanta e ganha. É o Deus Todo-Poderoso, com o esplendor da vinda dele, com o sopro da boca de Jesus, ele vai acabar com o anticristo, tá bom para você? Acabar. Acabou. Foi com esse sopro que ele nos criou. Você está aqui de pé com esse sopro. E é com esse sopro que ele vai aniquilar todo o mal. Esse Deus você serve.
Era para a gente tremer. Era para você tremer. Não era para brincar, não. É esse Deus, que é misericordioso, bondoso, mas também é todo poderoso e terrível. Me faltam palavras. A Bíblia diz em Salmos, acho 149, que Ele conta as estrelas, cada uma delas, e chama pelo nome cada uma delas. Pesquise quantas estrelas tem no nosso sistema solar, que é só o nosso quintal. Pesquise sobre isso. Eu, infelizmente, tenho que pular por conta do tempo. Mas Ele é um Deus forte. O que mais Ele é? Me ajuda aí. O que mais que Ele é? Depois do Deus forte? Pai da eternidade. A palavra Pai vem do Abba, todo mundo sabe, né? Não quer dizer que Jesus é o Pai. Quer dizer que aqui está sendo entregue para Jesus um título de alguém que é dono. O Pai é aquele que é dono, que é patriarca, que é o Criador. E Ele é dono do quê? Da eternidade. E essa palavra eternidade também eu anotei aqui. É como se Ele fosse, Ele é na verdade, como se Ele fosse, não. Ele é o dono da salvação, o dono da eternidade. E essa palavra Pai, no sentido para Jesus, é como acolhimento. É alguém que te acolhe e te acolherá para todo sempre. Você vai ter sempre o sentimento de pai ao servir esse Deus maravilhoso. E para sempre. Para sempre, pastor, quando é que começa? Já começou. Esse Pai da eternidade já age agora. Porque Ele é Pai. Ele já está cuidando daqueles que se permitem ser cuidados. É por isso que Jesus, quando Ele começa os seus primeiros discursos, ali em Mateus 5, Mateus 6, Ele fala assim, quando vocês orarem, ore assim, Pai nosso, porque é o nosso Pai. Ore para o Pai, não ore como um Deus distante, como um Senhor distante, que de fato Ele é um Senhor, mas não alguém tão ocupado, com tantas planilhas, que Ele não vai se importar com a minha causa, que é desse tamanho. Sim, Ele se importa, igreja. Ele se importa como Pai, com a sua causa, pode ser a mais miudinha, a mais insignificante. Se é relevante para você, o seu Pai da eternidade, Ele se importa. Isso é muito acolhedor para mim. Eu tenho um pai, porque eu não sei você, eu não tive, meu pai é vivo, amo meu pai, mas eu não tenho experiências muito bacanas de paternidade, eu, Roger. Acho que muitos talvez viveram dificuldades com o seu pai. E eu até quando eu me converti, eu tive dificuldade de entender Deus Pai, sabe? Porque eu não tinha isso. Eu não tenho esse... Uma pessoa mais velha que fala, vem cá, sabe? Eu não... Com a minha mãe sim, com a minha avó, com meu pai não. Uma figura masculina, não estou dizendo que... Eu não quero entrar no gênero de Deus, Jesus é homem mesmo, mas eu não quero entrar na questão de gênero, isso é muito pequeno. Mas quer dizer, de uma figura de proteção. Não é gostoso se sentir protegido? Não é gostoso se sentir acolhido? Alguém falar, vem cá, eu vou cuidar de você. Ouvi isso, eu vou cuidar de você. Eu me importo com você. E não só hoje, para todos sempre. Você viverá comigo e na eternidade, sem choro, sem lágrima. Aqui, quando você chorar, eu estarei com você, te consolando. Isso é muito gostoso. Isso é muito acolhedor. Então, se você não teve boas experiências de pai, paternas, você terá com Deus, com o Pai da eternidade. Ele é seu Pai. Ele se importa com você. Mas eu pensava assim, mas é um pai que tem muitos filhos, muita gente, ele vai se importar comigo, ele vai ter tempo para mim? Sim, porque o nosso Pai, Ele é onipresente. Igreja, eu sei que está parecendo um estudo, não é ideia hoje não, é te estimular o Deus que você serve. Quando a Bíblia diz que Ele é onipresente, que Ele está presente em todos os lugares, é difícil entender isso que eu vou falar agora, porque eu explico, o que eu explico eu falo, meu Deus, como é que é isso? Deus está em todos os lugares, 100% presente. Você consegue entender que Deus está 100% aqui agora? Não tem partes de Deus aqui e outra no outro culto. Ele está totalmente aqui. E Ele está totalmente lá no Japão, num cristão. Ele está totalmente pleno em nós. Por quê? Eu não quero filosofar em nada, mas leia Confissões de Agostinho. Meu, bênção. Leia esse livro. E numa dessas passagens, eu não li ele inteiro, mas uma das passagens de Confissões de Agostinho, ele fala, é até difícil explicar isso, porque é muito lindo, é muito lindo. Ele fala que a terra não pode conter Deus. A terra está contida em Deus.
E como é que eu explico isso? Nós estamos nele. Não é que ele, aparecia aqui, aparecia ali. Não. Tudo que existe, os céus dos céus, os planetas, todo ser vivo, tudo está em Deus aqui, ó, na palma da mão. Então, para ele te enxerga profundamente com amor que só pode ser amor, porque como é que um Deus desse tamanho ia se importar com alguém tão insignificante quanto eu, se não for amor? Por que você se importa com um bebezinho, seu filho tão pequenininho? O que ele pode fazer para te ajudar? Nada. Dá é trabalho. Nada. Mas você não ama, você não cuida? Assim é Deus para conosco. Amém? Esse é o nosso Deus Pai da eternidade. Eu finalizo nessa simples explanação, mas que muito me tocou. De vez em quando a gente tem que passar sobre isso, sabe? E lembrar o Deus que nós servimos. Ele também é príncipe da paz. E como precisamos de paz, né? O que é príncipe? O principal, o primeiro, o proeminente, o líder do quê? Da paz. Por isso que ele diz assim: deixam-me a minha paz vos dou. Não dou como o mundo dá, mas a minha paz é a paz do alívio, não da guerra. O pastor pregou sobre paz, já preguei sobre paz aqui, então não quero pregar de novo, repregar, mas eu quero dizer para você, se você serve a Jesus, você tem uma paz que Filipenses diz que excede todo entendimento, todo. Você não consegue explicar o porquê você está em paz, mas você está. Eu vou te contar uma coisa sem contar, vou contar sem contar, que é algo pessoal, mas só para vocês entenderem. Já passamos por fases na nossa vida, nesse ano, eu e a minha esposa, e a gente não é de ficar contando, tal, a gente conta pontualmente para um ou outro para orar, né? E a gente passou umas notícias assim, de arrepiar os cabelos na nossa vida pessoal. E a gente sentiu e sente uma paz, que ainda tem lutas que ainda estão acontecendo, tão grande. Olha o absurdo que eu vou falar agora. Não se escandalize, gente, não se escandalize, mas é a verdade. Tão grande que nós conhecemos pessoas, como é que eu vou dizer isso? Que nos amam, não são daqui, nos amam bastante, Que assim, até chama a Camila de sobrinha, assim, conhecemos pessoas assim, e eu fico muito feliz. E pessoas que ficaram sabendo, porque daí a gente conta para a sogra conta, enfim. E ficaram sabendo. E essa pessoa ficava ligando, profetizando ou falando palavras para me apacentar. Olha que coisa. Eu vou ter que explicar isso com muito cuidado. Só quem é espiritual tem essas loucuras. Eu estava tão em paz que eu ficava feliz, grato. Se você quiser orar por mim, ore, por favor. Ninguém é super poderoso, não. Tem dia que a gente fica fraco. Mas que eu falava, vai Camila, a ligação dessa pessoa que é para o bem, ela fica ressuscitando uma coisa que eu estou em paz. Ou seja, nessa área, olha que coisa, eu estava quase falando para ela, querida, não precisa me ligar orando, não que eu não precise de oração, ore na sua casa, mas não precisa ficar ligando e orando e profetizando. Eu creio na profecia, eu creio em tudo isso, mas eu estou tão em paz e confiante no Senhor quanto a essas notícias, que você ficar falando dela toda hora me faz lembrar, eu até esqueço. Quem vive isso sabe, você está vivendo um problemão, mas você está tão em paz, você até esquece. Alguém já viveu isso? Você até esquece daquilo, porque você entregou de verdade na mão de Deus. Você falou assim, Senhor, a Bíblia diz em Filipenses que eu tenho que lançar minhas ansiedades sobre vós, com oração, súplica, ação de graça. Então, a minha ansiedade está aqui, é sua. Então eu oro, eu suplico e eu agradeço. Quando alguém vinha profetizar fora da direção de Deus, que existe a profecia de Deus, mas alguém, como te ama, quer ficar toda hora falando que, deu aquilo lá, Deus vai dar livramento. É como se isso viesse na minha mão de novo. Eu ficava lembrando, aí a gente passava uma noite difícil. Olha que coisa. Por quê, pastor? Não se deve orar? Claro. Não se deve profetizar? Claro, na direção de Deus. Mas quem está em paz com esse príncipe da paz aqui, ele caminha. Ele caminha e às vezes ele até esquece do problema, porque ele entregou de verdade para o príncipe da paz. Aí você está em guerra ainda. Guerra não... Pastor, acabou a sua guerra? Não, você também tem, não tem? Não acabou. Não estamos nem no meio. Não acabou. Mas eu nem lembro, estou lembrando agora. A gente nem lembra. E como é que eu vivo isso? É só entregar. Deixa Jesus, o príncipe da paz, nascer em você. Tem dia que a gente se desespera
Tem. Tem dia que acordamos fraco? Tem, igreja, tem. Mas a maior parte dos dias precisa ser dias de paz. E a paz do Senhor não é ausência de guerra. A paz do Senhor é tranquilidade no meio da guerra. É você estar guerreando, mas você fala, eu sei o exército que eu estou guerreando, e eu sei quem é o meu general. Já foi visitar o pastor Jonas? Olha a luta que ele está vivendo. Sabe a palavra que ele mais fala? Estou em paz, varão. É o que ele mais fala. E eu sei que é verdade. Não estou dizendo que ele não tem guerras, inseguranças e incertezas, como todos nós temos diante de situações difíceis. Mas, meu Deus, quer melhor hora para confiar em Jesus do que na tribulação? Um menino nasceu a nós, um filho foi dado a você, igreja. E esses atributos de Deus podem ser reais na sua vida. Viva maravilhas, que é o que a gente falou. Deus pode te aconselhar, Deus fala. O Espírito Santo é como uma bússola que te dá um norte, é só você orar. É que temos vivido uma vida rasa de oração. Não temos deixado Jesus nascer de verdade em nós. Esse menino nasceu e nos foi dado, mas parece que eu não quero. Eu quero viver do meu jeito. Deus forte, você tem um Deus forte, vencedor de todas as batalhas. Todas as batalhas. É só você se esconder na sombra dele. Todas as batalhas, as aflições virão, mas ele venceu o mundo. Esse é o nosso Deus forte, Pai da eternidade. Então, o sentimento paterno que te acolhe, é acolhimento, é abraço, é cuidado, é se importar. De hoje até toda a eternidade, ele é o dono da eternidade e ele é o príncipe da paz. Eu quero, antes de finalizar, durante o ofertório, que a gente vai fazer também, que a gente cantasse essa canção de Isaías 9, pode ser, André? Pode ser sua voz e violão, teclado, ou todo mundo, tanto faz. Mas eu gostaria, igreja, nesse penúltimo culto do ano, né? Penúltimo, né? Ainda tem quinta-feira, que você saísse daqui entendendo que você tem um Deus todo-poderoso, só que ele precisa, você que também me assiste, nascer em você. Nascer em você. Como é que eu deixo Jesus nascer em mim, pastor? Como é que eu deixo? Entregando toda a sua vida a Ele, todas as suas decisões. Entrega, igual eu falei aqui, ó. Entrega, esteja em paz. Quando a dor vinha, a ansiedade vinha, ora de novo. Fala, Senhor, eu entreguei. Se eu entreguei, eu não vou ficar pegando. Se eu entreguei, eu não vou tentar ficar resolvendo do meu jeito. Eu entreguei. Você e eu precisamos viver as maravilhas de novo. O mundo precisa ver que a igreja está acordada. E que a igreja tem sinais e maravilhas para mostrar para a glória de Jesus. Sinais e maravilhas para mostrar. Que a igreja serve um Deus forte, todo-poderoso, Pai da eternidade. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos por essa simples palavra. Que gostoso ouvir, Senhor, sobre os seus atributos e saber que, pequeno que sou, pequeno que somos, nós temos a segurança desse menino Jesus que nasceu, nos foi dado um filho, e quanto poder, quantos atributos. Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte, príncipe da paz. Senhor, nós não queremos te servir filosoficamente. Queremos sair daqui com as tuas maravilhas, com o teu acolhimento de Pai, com a tua paz que excede todo o entendimento. E que essa mensagem seja um estímulo para as pessoas se renderem a ti. E que Jesus nasça em nós, não mais em Belém, onde Ele nasceu, mas nos nossos corações. Que Ele nasça de verdade, que não seja uma época que nos leve a lembrar de Ti, mas que todos os dias Ele nasça em nós. Pai, também oro pelo ofertório. No momento do ofertório, as pessoas contribuam com alegria, com o coração aberto, dispostos, disponíveis, em amor, em acolhimento.